Rei assistiu ao pronunciamento do presidente em seu apartamento e não podia acreditar no que estava ouvindo. Quais eram as implicações da decisão de Nixon de tirar os Estados Unidos do padrão ouro? O que isso significava para os mercados? O que isso significou para o dólar americano e sua posição no mundo? Uma coisa estava bastante clara para Rei. Isso significa que a definição de dinheiro mudou. É uma crise. Ele estava convencido de que, quando chegasse ao pregão na manhã seguinte, o mercado certamente despencaria. Ele estava errado. Para seu espanto, o Dow Jones subiu quase 4% no dia seguinte, assim como ações tiveram o maior ganho em um único dia na história. O ouro também disparou bastante. Era completamente anti-intuitivo ao que a maioria dos especialistas esperaria. Afinal, tínhamos acabado de quebrar nossa sagrada promessa de que esses pedaços de papel com os rostos de presidentes mortos valiam realmente alguma coisa. Certamente essa mudança não inspiraria confiança na economia ou no governo dos Estados Unidos. Tratava-se de um quebra-cabeça. Esse boom do mercado se tornou conhecido como Rally de Nixon. Mas nem tudo era boa notícia. Ao deixar o valor do dólar ser determinado por tudo que todos nós achamos que é válido, uma tempestade inflacionária era produzida no horizonte. Rei explica. Em 1973, isso forneceu os ingredientes para o primeiro choque do petróleo. Nunca havíamos tido um choque do petróleo antes. Nunca havíamos tido que nos preocupar com inflação antes. E todas essas coisas se tornaram, em certo sentido, surpresas. E eu desenvolvi um modus operandi para esperar pelas surpresas. São as surpresas com as quais não podemos lidar, ou não podemos tolerar. É o próximo 2008. É a próxima onda de choque que, com certeza, vai estremecer nossos mercados. O Rally de Nixon foi um catalisador para Rei. O início de uma permanente obsessão por se preparar para qualquer coisa, o desconhecido em cada esquina. A sua missão foi estudar cada ambiente de mercado concebível e o que isso significava para certos investimentos. Esse é o principal princípio operacional que lhe permite administrar o maior fundo de cobertura do mundo. Não equivale a admitir que ele saiba tudo. Muito pelo contrário. Ele tem um apetite insaciável para descobrir continuamente o que ainda não sabe. O óbvio está obviamente errado. O pensamento predominante é geralmente o pensamento errado. Como o mundo está continuamente mudando e evoluindo, a jornada de Rei para descobrir o desconhecido é um esforço sem fim. O nirvana definitivo do investidor. O que você está prestes a ler poderia muito bem ser o capítulo mais importante do livro inteiro. Sim, eu sei que já disse isso antes. E é verdade que, se você não conhecer as regras do jogo, vai ser esmagado. Se você não pensar como um iniciado, a sabedoria convencional vai levá-lo a aceitar o destino do rebanho. Se você não se decidir por uma porcentagem e automatizar sua poupança, nunca vai conseguir fazer com que a coisa decole. Eu acredito sinceramente que não há nada neste livro que supere a estratégia de Rei para obter os maiores retornos possíveis com a menor quantidade de risco. Essa é a especialidade de Rei. Foi por isso que Rei se tornou conhecido no mundo todo. O portfólio que você vai conhecer nas páginas seguintes teriam fornecido a você as seguintes vantagens: extraordinários retornos, quase 10% ao ano, 9,88%, para ser exato, já descontadas as taxas, nos últimos 40 anos, de 1974 a 2013. 2. Extraordinária segurança. Você teria feito dinheiro por exatamente 85% do tempo ao longo dos últimos 40 anos. Houve apenas 6 perdas durante esses 40 anos, e a perda média foi de apenas 1,47%. Para todos os efeitos, 2 das 6 perdas ficaram no limiar da rentabilidade, pois foram de 0,03% ou menos. Assim, de uma perspectiva prática, você teria perdido dinheiro 4 vezes em 40 anos. 3. Extraordinária baixa volatilidade. A pior perda que você teria experimentado durante esses 40 anos seria de apenas menos 3,93%. Lembra das principais leis de investimento de Warren Buffett? Regra 1. Não perca dinheiro. Regra 2. Veja a regra 1. A aplicação dessa regra é a maior engenhosidade de Rei. É por isso que ele é o Leonardo da Vinci dos investimentos. Qualquer pessoa pode lhe mostrar um portfólio, em retrospectiva, em que você poderia ter corrido riscos gigantescos e recebido grandes recompensas. Se você não dobrasse como um saco de papel quando o portfólio estivesse com 50% ou 60% de queda, teria conseguido grandes retornos. Esse conselho é bom em termos de marketing, mas não é realidade para a maioria das pessoas. Eu não conseguia pensar que haveria um caminho para que um investidor individual, como você e eu, obtivesse ganhos similares aos do mercado de ações,
mas ao mesmo tempo tivesse uma estratégia que limitasse enormemente a frequência e o tamanho das perdas em quase todos os ambientes econômicos concebíveis. Você consegue imaginar um modelo de portfólio que declinasse apenas 3,93% em 2008, quando o mundo estava acabando e o mercado caía 50% em relação ao seu auge? Um portfólio em que você poderá, muito provavelmente, se sentir seguro e protegido quando a próxima crise avassaladora varrer trilhões das contas 401k dos Estados Unidos? Esse é o presente que está nas páginas seguintes. Observe que o desempenho passado não garante resultados futuros. Ao contrário, estou fornecendo os registros históricos aqui para discutir e ilustrar os princípios subjacentes. Antes de avançar, e antes que você possa apreciar a beleza e o poder da orientação de Hay, vamos entender a história de um dos investidores e alocadores de ativos mais incríveis que já passaram por este planeta. Vamos aprender por que os governos e as maiores corporações do mundo têm um número de Hay na descagem rápida, de modo que possam maximizar seus retornos e limitar suas perdas. Estou amando o ano de 1983. Foi um ano ruim para as galinhas. Foi o ano em que o McDonald's decidiu lançar um incrivelmente bem-sucedido Chicken MC Nugget. Esse sanduíche fez um sucesso tão grande que foram necessários alguns anos para resolver problemas relacionados à cadeia de suprimentos, porque eles não conseguiam adquirir um número suficiente de aves. Contudo, se não fosse pela destreza de Ray Dalio, o Chicken MC Nugget nem sequer existiria. Como o mundo das altas finanças cruza com o palhaço das refeições rápidas. Quando o McDonald's quis lançar o novo produto, os executivos da cadeia de lanchonetes ficaram preocupados com o aumento do custo do frango e a elevação dos seus preços, e essa não era uma opção para sua clientela, consciente do seu próprio orçamento. Mas os fornecedores não estavam dispostos a estabelecer um preço fixo para suas galinhas, porque sabiam que não eram as galinhas o elemento mais caro. Era o custo de alimentá-las com milho e farelo de soja. Se os custos de alimentação aumentassem, os fornecedores teriam de absorver as perdas. O McDonald's convocou Ray, sabendo que ele é uma das mentes mais capacitadas do mundo quando se trata de eliminar ou minimizar o risco enquanto se maximizam os resultados positivos, e ele encontrou uma solução. Ray montou um contrato de futuros personalizado, tradução, uma garantia contra futuros aumentos nos preços do milho e do farelo de soja, que permitiu que os fornecedores se sentissem confortáveis vendendo seus frangos por um preço fixo. Bom apetite! A perícia de Ray se estende para muito além das salas de reuniões das grandes corporações. Até que ponto sua sabedoria reverbera em todo o mundo? Em 1997, quando o Tesouro dos Estados Unidos decidiu emitir títulos protegidos contra a inflação, hoje conhecidos como TIPS, os agentes federais baterão na porta da empresa de Ray, Bridgewater, para buscar aconselhamento sobre a sua estruturação. As recomendações da Bridgewater levaram ao desenho atual dos TIPS. Ray é mais do que apenas um gestor de dinheiro. Ele é um mestre dos mercados e do risco. Ele sabe montar as peças para aumentar drasticamente as suas chances de vencer e as de seus clientes. Mas como é que Ray faz isso? Qual é o seu segredo? Vamos prestar muita atenção a esse mestre econômico e deixar que ele nos leve em uma viagem.